nono ano, oi família, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Velame de Física e hoje eu irei falar um pouquinho do que já foi trabalhado em sala de aula, que é sobre as leis de Newton. Então, turma, as leis de Newton são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pela primeira vez em 1687, na obra de 3 volumes chamada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Isaac Newton, então, ele publicou essas 3 leis e os seus pilares, que são importantíssimos hoje para o estudo, para a movimentação, para saber por que um carro, por que uma pessoa fica parada. Então, vamos lá descobrir o que Isaac Newton fundamentou dentro dessas leis. Força. O que é a força? Força é uma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial precisa de 3 definições básicas, alunos. Primeiro, de um módulo ou conhecido como intensidade, uma direção e um sentido. A força é o agente da dinâmica responsável por alterar um estado em repouso ou em movimento de um corpo. Quando se aplica uma força em um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem claramente as leis de Newton. Essas forças, elas se apresentam em diferentes tipos na natureza, como força elétrica, magnética, nuclear. Essa nuclear, pessoal, ela pode ser forte ou fraca. Também pode existir uma força atrito, uma força empuxo e, principalmente, a força gravitacional. E aí, Dani? Se não existir força, não existe o quê? As leis de Newton. Newton constitui os 3 pilares fundamentais do que chamamos mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecida como mecânica newtoniana. E aí, Dani? Primeira lei de Newton, conhecido também como princípio da inércia. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. É o que traz aí no nosso slide. O nosso slide, ele aborda o quê? O princípio da inércia de uma forma simples e clara. A tendência ao MRU. O que significa MRU? Movimento retilíneo uniforme. Se é retilíneo, ele sempre vai ser linha reta. Se é linha reta, ele vai ter a sua velocidade constante. Já o repouso, gente, por favor, o repouso a gente não tem muito o que falar. Porque o repouso é quando ele vai estar parado. Como nós vimos em sala de aula, parado quer dizer o quê? A sua posição inicial corresponde a 0. É isso. Vamos lá para a segunda lei de Newton, ou conhecido como princípio da dinâmica. O que essa lei define? A mudança do movimento é proporcional à força matriz impressa e se faz segundo a linha reta, pela qual se imprime essa força. Dani, e aí? Primeiro, na segunda lei, nesse princípio fundamental, essa lei ela precisa de vetores e precisa de unidades. Nessa lei, nós temos a fórmula elaborada por Isaac Newton da seguinte maneira: fama. Fama quer dizer o quê? Uma força aonde ela vai obter através de um resultado. Qual o resultado? Uma massa vezes uma aceleração. A força ela tem que ser empregada sobre um corpo.
Esse corpo é o vetor. E através desse vetor, ele vai sofrer uma aceleração. Ela é bem definida. Se você pega qualquer objeto aí na sua casa e retira ele do lugar, ou pega uma bola e joga contra a parede, você precisa emitir uma força. Exatamente. O que ela corresponde? A um vetor e a uma unidade. Terceira lei de Newton. A uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. Dani, e aí? O que define? Na terceira lei, o princípio da ação e reação dos corpos, nós vamos ter o quê? Corpos diferentes, porém, forças com a mesma intensidade, a mesma direção, porém em sentido contrário. Um exemplo muito claro. Se eu bater palmas, ó, eu vou colocar a mesma intensidade? Vou. Vai ser na mesma direção? Sim. Porém, a força, ela vai estar em sentido contrário. É isso aí, pessoal. Revisamos agora as 3 leis de Newton. E o que nós temos para fazer? Exatamente, colocar em prática. Vamos lá, colocar o que, Dani? Em prática. O que nós aprendemos. Eu coloquei aí para vocês algumas atividades. Resolvam, depois nós iremos comentá-las. Tchau, tchau, até breve.